Olá, torcida tricolor, meu abraço. Alguns dias que jogamos contra o Vasco, exatamente no Dia dos Pais. Eu deixei para fazer esse vídeo hoje, porque eu queria entender mais o que houve com o nosso time. E cheguei a algumas conclusões, mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim você passa para o YouTube, que esse vídeo nosso é importante para que as pessoas vejam, né, e ouçam, se quiser saber alguma coisa sobre o Esporte Clube Bahia ou sobre futebol, né? Esse vídeo é direcionado para a torcida do Bahia, mas também para aquelas pessoas adeptas a futebol que gostam de ouvir comentários sem ofensas, sem gritos, sem xingamentos, mas comentários com razão, né? Fora da emoção que eu sei que o torcedor do Bahia tem logo após os jogos, e eu não sou diferente. Se eu for fazer algum comentário aqui que logo após o jogo eu vou entrar na emoção, e eu não quero entrar na emoção, né? Apesar de ficar triste, de ficar chateado, mas eu preciso fazer um vídeo com razão. Vamos lá. O Bahia entrou contra o Vasco no domingo, Dia dos Pais, e a torcida tinha a esperança que nós fizéssemos uma grande partida. Por quê? Ficamos 11 dias sem jogar. 11 dias sem jogar, e uma das queixas que a diretoria técnica do Bahia, principalmente Rogério Ceni, tinha, que era humanamente impossível jogadores terem a mesma condição física jogando em 3 dias, e eu concordo com ele. Eu acho que ele está com razão, porque eu sou de uma época que nós jogávamos apenas, no máximo, 2 vezes por semana, mas normalmente era de domingo a domingo, de sábado a sábado. Jogadores naquela época corriam bem menos do que hoje, bem menos que hoje, porque centroavante era centroavante, meio de campo que jogava mais, né? Corria mais, passava bola, fazia lançamentos longos diariamente nos jogos, e a gente tinha o centroavante parado lá dentro do jogo e só fazendo gol. Eles eram treinados para fazer gols. Hoje não. Hoje todo mundo defende, todo mundo ataca. Hoje o futebol é muito mais dinâmico, muito mais bonito, quando o time está, né, da liga, quando o time está junto, quando o time está com garra, quando o time está disposto. Só não sai da sua posição o goleiro. Mesmo assim, às vezes, sai tocando a bola quando o momento do jogo ali é favorável. Mas o Bahia entrou com essa perspectiva da torcida e fizemos uma partida ruim, horrível. Talvez, eu posso estar enganado aqui, mas foi a pior partida que o Bahia fez neste ano. Para mim foi a pior. A armação que o Rogério Ceni fez, e ele deve ter motivos para isso, colocar o William José armando o jogo, não dá. O William José, a gente sabe que é um jogador experiente, é um jogador que tem controle de bola, é um grande pivô, é o cara que abre a defesa para os jogadores de ponta entrarem, para os jogadores de meio de campo entrarem, mas é lento, pesado. E o Bahia entrou parecendo que estava com sono. No início começamos a jogar bola, apertar o Vasco ali e tal, mas não tem quem saiba fazer gol. Porque o novo centroavante, Alejo Verlice, ele parece que ainda está sem sintonia com o time, que a bola bate mais nele do que ele pega a bola para chutar. A bola bate nas costas, bate nas pernas, bate em qualquer lugar. E ele não consegue fazer gols, apesar de ter feito alguns gols e ser anulado por impedimento. É por isso que eu digo que eu acho que ele está fora da sintonia.
porque são impedimentos, inclusive, milimétricos, impedimentos bobo. E o Vasco, que é semi-lanterna do Campeonato Brasileiro, ou vice-lanterna, o Vasco terminou criando perigo para o Bahia, também fez 2 gols, foram anulados, e podia ter ganho o jogo também. O Vasco também podia ter ganho o jogo, porque o jogo foi parelho. Uma hora o Vasco estava melhor, o Bahia estava melhor, mas o Bahia perdeu muita bola. O Bahia perdeu muitos lances, o Bahia não conseguia recuperar a bola perdida, o Bahia não conseguia tocar a bola. Aí Rogério Ceni diz, após a derrota, que ficar 10 dias sem jogar é ruim, tira a motivação. Não sei se foi com essas palavras, mas mais ou menos assim. Tira o entusiasmo. Eu acho que também ele tem um pouco de razão. O jogador quer jogar. Você ficar 10 dias sem poder jogar, só treinando, aí você fica... Mas não é motivo para você chegar no campo e não jogar bem. A armação que Rogério fez foi ruim. Os jogadores que ele mudou também não deram certo. E ainda tivemos duas faltas de sorte, que foi Juba sair contundido logo na entrada do segundo tempo e Ademir também contundido. Aí é o que eu digo. Nós passamos quase 30 dias sem jogar bola. Voltamos a jogar bola e os jogadores começam a se contundir com as mesmas contusões que os outros. Contusão no adutor da coxa. Isso é uma coisa comum no Bahia. É esforço físico muito? Pode ser. Treinos pesados? Pode ser, porque não é jogo. O Bahia não está jogando esse futebol todos os dias para até que esse povo está cansado. E aí, minha gente, nós estamos hoje como o 13º mandante, uma coisa inusitada, que o Bahia sempre foi bom mandante. O Bahia sempre foi um time que jogou muito bem dentro de casa. O Bahia era terror para os adversários dentro de casa. E a gente não fez muita coisa esse ano. Empatamos mais do que ganhamos. Né? Só não perdemos mais do que ganhamos, mas empatamos mais do que ganhamos, perdemos muitos pontos dentro de casa, apesar da gente ter ganho alguns pontos fora de casa, e se parece que o 4º visitante. Temos o jogo agora com a Chapecoense. A Chapecoense é o lanterna do campeonato. O Bahia tem que fazer uma grande apresentação, mas uma apresentação de luxo, uma apresentação que dê novamente a perspectiva que a gente possa virar esse resto de campeonato brasileiro e buscar a tão sonhada Libertadores de grupo. A gente não pode fazer um campeonato, e no início do campeonato nós ficamos 19 partidas sem perder. E o Bahia cai. E o Bahia cai de produção. O Bahia não consegue fazer liga nesse time. O que é que está acontecendo? Ah, porque o Rogério Ceni está desgastado? Não, não acho não. Não acho isso não. Ah, porque o Rogério Ceni é um técnico ruim? Também não acho não. Não acho que o Rogério Ceni seja técnico ruim, pelo contrário. Inteligente, formador de grupos, ele consegue unir as pessoas, ele consegue conversar com os jogadores gostam dele. Agora o problema, eu acho que o Bahia é peça de reposição. Vamos lá. Gilberto saiu, entrou Roman, que para mim, no momento, era melhor do que Gilberto. É melhor do que Gilberto. David Duarte e Mingo são jogadores de defesa que estão bem, e temos ainda substitutos à altura. Nós temos Marcos Vitor, que é uma surpresa agradável. Nós temos esse Moreno que chegou aí, eu não vi jogar ainda, mas pelas informações é um bom jogador. Temos Fred, do Sub-20,
Temos Canu, que é guerreiro, pode estar numa fase ruim, mas foi titular do Bahia há muito tempo. E temos outra surpresa, que é Zé Guilherme, que é um jogador que está, né, tá começando a se soltar e fez boas partidas. No meio de campo a gente tem a gente tem Jean Lucas, que está voltando devagarzinho, mas muito devagar ainda, a ser o Jean que a gente sempre viu. Everton está fora, entrou em campo essa semana já fazendo uma transiçãozinha ali. Acevedo, que é esse guerreiro que a gente tem. Olha, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente perde Acevedo, com essa fase que o Bahia está, vai ser complicadíssimo. E a gente tem Caio, que já voltou, é um toque refinado de bola, é o cabra que sabe passar, é o cabra que pode jogar ali naquele momento substituindo o Everton. Porque a gente bota Michel Araújo, que a gente não consegue ver um substituto do Everton Ribeiro. Não tem. Nestor joga uma partida boa, outra partida ruim, foi muito fraco contra o Vasco e a gente não consegue entender que Nestor possa substituir o Everton Ribeiro. Pulga não jogou, não teve como jogar. O Willian José, a gente sabe que é aquele jogador lento, aquele jogador que tem um papel fundamental ali como pivô, mas em outro sentido a gente não conta com ele. O Velis também é trabalhado ainda, né? E o Ademir se contundiu. Entrou o Cauê Furqui, que está entrando bem. Esse menino precisa ter mais minutagem, e está tendo a minutagem, e ele vai surpreender muito. Esse jogador é bom. Esse jogador é bom. Então a gente precisa ver o que é que a gente pode. Tem o David também, que está lá no Sub-17, que é também um bom jogador, que pode ser que esse tenha um futuro bom no Bahia, até no meio de campo ali. Então o Bahia não se preocupou em montar substitutos para o meio de campo. E quando você tem a defesa tomando menos gol com esse novo estilo do jogo do Bahia, você tem uma defesa tomando gol, você não tem um meio de campo que articule bem ou com uma situação melhor, como tinha antigamente, que encantou o Brasil todo, para a gente poder fazer gols. Mesmo assim, o Bahia continua em sexto lugar, com os mesmos pontos do Botafogo, que está na frente do Bahia. Então, do Cruzeiro que está na frente do Bahia. Mas se o Bahia continuar empatando ou perdendo, o que vai acontecer? Está todo mundo passando o Bahia. E nós temos 2 jogos difíceis. Nós temos agora o jogo da Chapecoense, que é fora, não é um jogo fácil, apesar do Chapecoense estar na lanterna, mas a gente tem que jogar bem para poder ganhar e na próxima semana a gente vai ter um jogo contra o nosso adversário aqui na Bahia, né, o Vitória, que é um jogo dificílimo, porque o Vitória tem sido muito forte dentro dos seus domínios. E a gente tem que jogar muito bem contra o Vitória para poder sair de lá com um resultado, se não um triunfo, pelo menos com um resultado pelo menos de um empate. Entendeu? Ok, a gente vai esperar que faça uma boa apresentação contra a Chapecoense, saia com um triunfo de lá e dê mais um salto na tabela. Um abraço, que até nova oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seus comentários, nos ajudar. Você comentando, você deixando seu like, você se inscrevendo, a gente cresce no canal. Esse vídeo aqui sai para outras pessoas que o YouTube acha que tem muita aceitação e solta para as pessoas. Um abraço.